mais me preocupa não é um possível retrocesso na apuração, na forma que nós vamos votar. O que me preocupa é explicações do porquê que nós chegamos a isso. Ou principalmente do que foi feito ou que deixou de ser feito para impedir que essa situação chegasse a isso. Porque até nas circunstâncias mundiais, eu creio que nós somos um dos pouquíssimos países a ter a votação eletrônica. Eu acho que esse não é o nosso maior problema. Isso vai ser, se perdoe um termo chulo, vai ser um saco, né? As longas filas, penso as pessoas que são convocadas pela Justiça Eleitoral, o trabalho de apuração, eu já fui convocado diversas vezes, a apuração de voto é uma coisa desgastante, os gastos com refeições, cafés, etc. Nossa, café e pizza. Isso não foi muito bem explicado, sabe, Edgar? A urna eletrônica traz uma economia, perfeito. E quanto vai se gastar mais com essa apuração física, mecânica, né? Mas eu repito, dentro dessa notícia, o que me preocupa efetivamente é por que nós chegamos a esse ponto. O que esse governo fez ou deixou de fazer, mas principalmente deve ter feito por essas intermináveis denúncias de corrupção que não cessam, a cada momento é um escândalo que afronta toda a nação brasileira, né? Até que ponto realmente esse corte vai parar por aí? Porque nós sabemos que não, porque, Edgar, você e seus pares, os principais jornalistas do país, saberiam dizer efetivamente quanto está a dívida interna do Brasil, né? Já se falou que os pagamentos de Bolsa Escola, Bolsa Isso, Bolsa Família iam ficar prejudicados e estão sendo prejudicados. Isso vai trazer um retrocesso social. O retrocesso social implica o retorno de uma grande massa da população para a marginalidade, e para a marginalidade não só social, para a marginalidade econômica, intelectual, cultural, financeira, num momento em que nós falamos de Zika vírus e que deve ter faltado investimentos na saúde. Então, o que me preocupa é um contexto geral de um governo que não se explica, que não se sustenta e que eu me pergunto a cada dia, o que falta mais para esse governo renunciar ou ser obstado a continuar conduzindo os destinos desse país? Olha, meu Faiate, queria ouvir você, né? O seu nome com certeza estará na urna, né? Ou na urna eletrônica, ou no voto, na cédula, né? No voto manual lá. Provavelmente, você já colocou aqui várias vezes, que vai disputar a Prefeitura de São Vicente, que já tem aí o aval do partido, Solidariedade, mas aí pode acontecer essa situação aí, voltarmos aos velhos tempos. Sem dúvida nenhuma que é um grande retrocesso, né, Turão? Eu acho que o avanço da urna eletrônica acabou ajudando e agilizando muito as apurações. Eu me lembro que eu participei de uma eleição que era manual e realmente foi horrível. E ela, além de demorar bastante, levantou muita suspeita quanto à legalidade da apuração correta dos votos. Agora, é curioso que nenhum dos países desenvolvidos, né, chamados país do primeiro mundo, essa coisa toda, né, vários deles enviaram aí representantes, engenheiros, gente ligada aos seus tribunais eleitorais, essa coisa toda, né? A Alemanha mandou, Estados Unidos também, vieram estudar o processo de urna eletrônica, olharam para aquilo, enfim, avaliaram e não encamparam, não incorporaram nos seus processos eleitorais. Muito pelo contrário, os que não gostaram, né? Não gostaram, e os que se manifestaram disseram que ele era extremamente vulnerável, justamente isso pela corrupção, pela possibilidade de uma sabotagem, de um uso indevido, de uma apuração indevida, uma apuração irreal. Então, eu até aproveitando aqui o gancho que o Paulo me deu, eu não sei onde nós corremos mais risco. Aliás, nesse país eu não sei aonde a gente não corre mais risco. Não corre mais risco, né? Porque acho que até o voto presencial é capaz que comprometa. O Amilcar Brunazzo, que é um engenheiro que atuou aqui em Santos há muito tempo, enfim, né? Há muitos anos, desde que se oficializou a urna eletrônica, que ele diz exatamente essa coisa assim: você não prova que a urna eletrônica é vulnerável. Você também não dá provas ao eleitor de que ela não é. Exatamente. Então,
fica sempre a dúvida, né, Marta? E existem até ONGs que divulgam e mostram a vulnerabilidade dessa urna. Então, sempre em período eleitoral, a gente acompanha pela internet. Então, pessoas que são entendidas nesse assunto, né, técnicos, professores da USP, inclusive, encampam um projeto dizendo que sim, tem a sua vulnerabilidade. Mas a gente também nunca viu o desenrolar disso e a consequência, a prova. Então, é algo que nos assusta. Então, de repente, se pudesse, enquanto não tem certeza, o paralelo, né, que se faça o voto eletrônico para facilitar a contagem, mas que seja emitido um recibo, da mesma forma que se faz, né, no comércio, e que se guarde, né? Uma checagem posterior poderia ser uma alternativa, mas isso aqui não seria falado agora nesse momento justamente pela despesa, né? Se já não tem verbo suficiente para viabilizar a eleição eletrônica, imagine emitir um recibo dessa eleição. Então, talvez seria algo a se pensar, a se planejar para o futuro. E é algo que eu percebo nessas discussões, a gente acompanha a imprensa, a gente acompanha os debates que são realizados, muito se falam nos cortes, nas despesas, nas dificuldades, mas eu ainda não assisti nada sobre como vamos sair dessa então. Qual a proposta do governo ou de, né, quem tem a responsabilidade? Esse é o problema. Qual é a visão de futuro? O que nós queremos para o Brasil amanhã? Então, ok, claro, tem que partir de um ponto. Eu sei que hoje a situação é ruim, não posso fugir dessa realidade, analisar essa realidade e criar alternativas para que isso não piore. Mas ok, mas eu tenho que ter uma visão estratégica, eu tenho que ter uma visão de futuro. O que eu quero para o país? Isso eu sinto um pouco de falta, de carência de debate, de discussão, porque senão a gente parece que só vai para baixo e a gente tem que dar uma parada nessa realidade e começar a plantar para o futuro, não só ficar enxugando gelo ou correndo atrás do prejuízo. Então, eu acho que o que mais me preocupa é isso, o futuro, o que nós vamos fazer. Paulo, você chegou a desconfiar de alguma eleição em São Vicente? A primeira, sim, 92, não, é 92, achei que sim, teve algumas dificuldades lá, é uma coisa bem passível de erro, né? Às vezes até de erro mesmo, porque é uma noitada danada lá, o pessoal conferindo, juntando os votos no mesmo local, mas é assim mesmo, não dá. Na urna eletrônica você nunca teve? Não, eu gosto, eu sou fã da urna eletrônica, eu sou fã de todos os avanços, eu acho que esse negócio também vai avançar bastante, vai ser bom. Eu sou sempre assim favorável a tudo quanto é eletrônico, pela rapidez, pela aceleração. Eu acho que se tiver algum erro, tiver alguma fraude, vai ter na eletrônica, vai ter na manual, vai ter em todas. Agora, tem gente levantando a possibilidade de que isso possa ser aí uma forma de pressão, não é, do TSE, junto com todos os outros, as outras instâncias aqui, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, enfim, esses outros todos que assinaram aí essa manifestação, né? E uma forma de pressionar o governo para não contingenciar essa verba, ou pelo menos deixar isso pela metade, enfim. Você acha que não, Elias? Edgar, o que eu penso assim primeiro, eu achei um pouco precipitada a manifestação, imediatamente após o anúncio dos cortes, que o Tribunal Superior Eleitoral já manifestasse que não haveria um retrocesso, teríamos que votar para o voto manual. Eu acho assim muito precipitado, porque essa conclusão, ela deveria passar por uma série de avaliações. Em segundo lugar, é forçosa a ressalva que devemos fazer a respeito da lisura de uma eleição, porque, eventualmente, todo o processo eleitoral é comandado por juízes, e contra eles não se pode fazer qualquer tipo de questionamento com relação à lisura e idoneidade desses homens. Em segundo lugar, os cidadãos que são convocados também não podem ser colocados sob um questionamento de que haverá uma possibilidade de corrupção na apuração de votos, até porque existem os fiscais. Nós vamos voltar àquela velha imagem das zonas eleitorais, os clubes de Santos, seus fiscais. Isso, na verdade, tirou muita gente da zona de conforto. Que zona de conforto? Com certeza o voto eletrônico ele é de uma confortabilidade indiscutível para quem preside, quem está comandando como juiz, como fiscal, as eleições. Isso tira. Mas eu repito, eu acho que foi muito precipitado. Nós somos dos pouquíssimos países que adota a urna eletrônica. Nós temos muitas eleições no Brasil, institucionais, que não são eletrônicas.
Eu acho que esse não é o nosso maior problema, eu acho que esse não deve ser o nosso foco. Nós sermos retirados dessa zona de conforto e voltarmos para a fila. Essas explicações que não vêm nunca. Tudo que é passado para o povo é assim, é o corte, é o aumento, dependemos de uma discussão política, tudo depende de uma discussão política e a gente não vê nenhuma conclusão dessa discussão política, nós não vemos nenhum projeto para essa discussão política e nós estamos apenas apequenando a visão disso tudo, que é essa retirada da zona de conforto de todos nós. Eu acho que a maior cobrança, nós debatedores, nós que temos assim, uma ínfima que seja influência na opinião pública, demonstrar ao povo que nós voltamos a um estágio de resignação que me preocupa sobremaneira. Isso é verdade. Eu fiquei tão eufórico com aquelas manifestações de ruas, né? Independente se elas foram viciadas, momentâneas, a gente perdeu, sabe? Nós estamos, sabe, aqui ficou restrita a nossa indignação, Edgar, doutora Marta, Paulinho, Daniela, ir para o Facebook, etc., ou qualquer coisa, assim, e dar concordo, legal, como é que é? Like. Quer dizer, a nossa resignação ficou restrita a isso. Like, impeachment, nós ficamos restritos a isso. E a gente vendo tanta coisa ruim, desastre ecológico lá, causado pela Samarco, essa Zika vírus que diz que equacionaram o problema, equacionaram a descoberta da contaminação, mas não equacionaram o combate a isso, está muito restrito. Olha, o país está num momento muito esquisito, muito esquisito. Acho que a palavra esquisita, ela cai bem, né? E falta mesmo o debate aqui que foi cobrado aqui pela Marta, pouco, acho que você concorda também, né, Paulinho? Dentro dos cortes positivo, né? Dentro dos cortes aqui também é uma preocupação muito grande com o Ministério das Cidades. As cidades já estão sendo penalizadas, já estão tendo um prejuízo danado. Se tiver esse corte de 1 bilhão e 600 milhões, vai ser muito complicado, viu? Porque realmente o dinheiro já tem um caminho muito longo e muito difícil de retornar à cidade. Porque esses dinheiros são arrecadados nas cidades, encaminhado para a União e volta a dose homeopática. E agora vai ter um corte muito grande aí no Ministério das Cidades, que é um ministério super importante mesmo, que acaba abastecendo, acaba criando, abrindo alguns projetos nas cidades, e agora vai ter dificuldade quanto a isso. É verdade. São Vicente, por exemplo, a cidade que o Paulinho atua, já há bastante tempo na Câmara, presidente da Câmara, secretário de Saúde, enfim, é uma das cidades que mais necessita desse tipo de aporte, esse tipo de retorno financeiro por parte do Ministério das Cidades, não tem dúvida nenhuma. Mas só para a gente fechar esse bloco aqui, o que a Marta cobra aqui, debates mais aprofundados, né, e propositivos, porque realmente está muito difícil você encontrar alguém que venha à mídia, né, e diga, olha, vamos por esse caminho. Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso, na outra semana foi entrevistado no Roda Viva, né, e também, sabe, ficou assim, né, falou, não sei se alguém assistiu aqui, mas o que faz? Ele falou, olha, o que faz é que não era para ter feito o que fizeram, né? Agora chegou numa situação que a gente também não sabe o que faz. Sabe, ninguém arrisca um palpite, não, vamos por esse lado aqui, vamos por esse caminho aqui, vamos cortar isso, fazer aquilo, investir nisso, investir naquilo, não tem o dinheiro. Eu falo até um pouco mais, não é arriscar um palpite, é assumir a responsabilidade. Ou assumir a responsabilidade. Eu acho que é assumir as rédeas do país, do governo, do que for, e ir a campo. Então, acredito que não foi, entendo até a precipitação, mas eu acredito que tenha sido essa manifestação conjunta de propósito, consciente, porque traz à sociedade, traz ao público a discussão, o debate, a pressão da imprensa, do desconforto que vai gerar com as pessoas envolvidas, então talvez faça com que o governo reavalie esse contingenciamento ou não. Então, eu entendo, da minha opinião pessoal, né, eu entendo que foi de propósito, justamente para jogar na sociedade o debate e, quem sabe, evitar isso. E acredito muito, Boturão, no critério, no aspecto da limpeza. Quando a gente vai limpar a nossa casa, a sujeira aparece, né? Porque nós vamos em busca da sujeira para limpar. Então, o que eu vou fazer, e a gente está numa fase de, nossa, como está suja a casa, nossa, não acredito que ficou tão suja desse jeito, nossa, que imundice. Ok, mas vamos limpar. Como é que eu limpo? Vou jogar de volta para debaixo do tapete? Não, essa não é a saída. Então,
É aí que eu busco uma solução. Qual é o melhor detergente para limpar esse país, né? Qual é a saída? Vamos jogar água, só passar um paninho, vamos trocar de casa, o que a gente vai fazer? E aí que eu sinto falta de pessoas que tenham o poder de assumir essa responsabilidade e mostrar para onde que o Brasil vai. Isso Jarbas Vasconcelos, deputado federal, foi senador por Pernambuco, foi governador de Pernambuco, né? Continua no PMDB, disse ontem, também no Roda Viva, da TV Cultura, que jamais em tempo algum ele imaginou ver uma crise política como essa. A crise econômica, nós ainda comentávamos aqui no programa começar, estamos bastante distantes ainda do que, por exemplo, aconteceu no governo do Zé Sarney, né? Sim, claro. Por exemplo, a carne sumia, não tinha mercadoria, você ia no supermercado de manhã, Era uma a preço era outra. Era a Venezuela de ontem. É a Venezuela de ontem. Você fez uma boa comparação bastante inteligente, com mulher peculiar, o meu caro Eduardo Elias. Mas a verdade é essa, né? Realmente, politicamente, é o que o Jarbas colocou ontem, é o que a Marta reforça aqui, né? Onde é que estão as lideranças de oposição, né, para se insurgirem contra o que está aí, né? A gente não vê nada, infelizmente. Vamos para o intervalo e o painel regional volta em instantes. Firmes e fortes aqui com o Eduardo Elias, advogado extremamente conhecido aqui na cidade, na região, o vereador Paulinho Alfaiate, do Solidariedade, São Vicente, a Marta Virgini, delegada do Porto, né, professora, blogueira, enfim, né? E a Daniela vem já com algumas participações importantes que a gente sempre tem o prazer de receber do nosso telespectador fiel, né? A presidente Dilma, só para a gente tentar fechar um pouco essa questão toda aí, como você sabe, está em Paris acompanhando lá o encontro internacional sobre o meio ambiente, a COP21, né? E ela se insurgiu ontem dizendo que tudo é uma bagunça lá na COP, né? Porque houve uma situação complicada depois de um evento lá, um evento com palestrantes, um debate importante, que estavam os principais representantes dos principais países do mundo, né? E ao final de uma dessas conferências, a delegação brasileira ficou sem rumo, né? Não sabia se ia para o lado, para o outro lado, se ia para frente, se vinha para trás, para onde ia, né? E aí a presidente, no seu mais tradicional estilo, né, esbravejou com todo mundo e disse, saiu-se com essa, né? Isso é uma bagunça. Se a COP é uma bagunça... Ela devia estar ambientada, né? Porque ela administra uma bagunça que ela mesma criou, ela já devia estar ambientada, não devia estar estranhando isso não. Servidores de São Vicente estão parando novamente nesta terça-feira, Paulinho Alfaiate. Olha, a coisa está realmente passando dos limites, né, em São Vicente. Está complicado. O prefeito está dividindo, parcelando, né, os pagamentos. Está escalonando, escalonando. Né? O nome é escalonando os pagamentos. Então tem uma turma que recebe no dia 30, aí o resto ele vai escalonando. Esse mês tem a promessa de ser até o dia 15. Geralmente isso aí é uma coisa super incômoda, né? Porque a pessoa trabalha, tem seus compromissos, geralmente até o 5º dia útil acaba vencendo as contas de casa. Isso daí acabou prejudicando bastante, é um momento muito difícil. Eu até quando saí da loja agora, o pessoal, mas no momento desse tu vai na imprensa? Eu falei, eu vou com mau gosto, sem problema nenhum. Eu acho que a gente só não é administrador ou político em época fácil, né? As coisas realmente estão complicadas, São Vicente está vivendo um momento muito difícil. Eu acho que, como eu sempre prego, é um momento de união, é um momento que tem que se unir. O Estado, a União, que é onde tem os recursos, e também o município, junto às forças políticas, as forças também administrativas, técnicas, para que a gente consiga sair desse problema que está acontecendo, porque realmente é um problema gravíssimo. Enquanto não mexia com o funcionalismo, enquanto não tinha alguns problemas que não eram elevados, principalmente na saúde e na educação, nós estamos com um único hospital da cidade fechado, que é o CREI. Nós estamos com problema nas creches fechando, nas escolas, principalmente num período de fechamento de ano letivo. Então, realmente, o momento está complicado demais. Mas o que precisa também é uma união política, administrativa, para que a gente consiga resolver todos esses problemas da cidade e também levar pleitos a nível de Estado e a nível de União, para que a gente consiga recursos. Agora, Paulinho, uma questão para a gente deixar bem claro aqui para o telespectador. Não há nenhum mês, né, em atraso com o funcionalismo, existe? Não um mês. Outubro, por exemplo, nós estamos entrando em dezembro agora. Outubro, por exemplo, o pessoal recebeu. Só foi pago, outubro foi pago. E em novembro teve o escalonamento, até o dia 10 foram pagos. Tem algumas vantagens, por exemplo, algumas cestas básicas que acabaram ficando... Alguns benefícios, né? Informação que eu tenho que alguns benefícios não foram pagos. Algumas coisas não foram pagos, hoje foram pagos algumas coisas referentes ao mês de outubro.
Tem o Vale Transporte, tem também o plano de saúde, né, da Santa Casa, que acabou tendo um problema, mas agora recuperaram o Frei Galvão. Esperamos que em breve também recupere a Santa Casa, que é um equipamento muito importante de saúde para o atendimento dos funcionários de São Vicente. E a produção médica é que estava no maior atraso, demorou 30 dias para receber. Receberam no último dia 30 agora, e com certeza esse mês de dezembro vai ser muito difícil. Acredito que em janeiro deve dar uma melhora boa, fevereiro, março, mas se não conseguir recursos externos, a partir de abril vai ter a mesma dificuldade. O 13º, a informação que a gente tem de alguns funcionários, né, que trabalham em São Vicente, que não será pago só em março. É real? Não tem isso. Não dá para dar essa informação agora. Porque você sabe como é que é, o mês de dezembro é um mês que geralmente, historicamente, é um mês que se arrecada bastante. Por quê? Porque ele tem um IPTU à vista com desconto, algumas vantagens do IPTU à vista. E geralmente as pessoas que pagam esse IPTU à vista. Aquela pessoa aposentada, que geralmente tem um controle muito grande do dinheiro, acaba pagando, tem um recurso grande assim, um aporte grande que entra nesse mês, a partir do dia 10 agora deve entrar esse aporte. Eu acredito que não vai ter problema não. É lógico que é muito difícil você dar uma previsão, né? Principalmente para as pessoas que contam, aí trabalham 12 meses, contam com o seu 13º, que é o dinheiro de comprar o presentinho, que é o dinheiro de fazer a ceia de Natal, ou o dinheiro também para pagar alguma continha que ficou atrasada. Mas eu acredito que não vai ter dificuldade. Eu acredito que a partir de abril as dificuldades vão ser bem maiores. Usa o dinheiro das multas, que nem fez o Haddad em São Paulo, né? Os caras, ao invés de uma grana na ciclovia, não tem programa de educação, de mobilidade, de tráfego em trânsito, etc. E o cara usa dinheiro da multa, que é proibido por lei. Esse país acabou, né? Acho que o prefeito, se seguir essa prática dele, vai torcer para que as multas proliferem e que ninguém se eduque no trânsito, coisa nenhuma. Está sendo ótimo usar as multas. E acredito que seja um desafio, né? Hoje as redes sociais, a possibilidade do cidadão falar facilitou muito. E quem acompanha, eu acompanho, é porque sou blogueira, então acompanho bastante as redes sociais. E aí eles começaram a recapitular as promessas de campanha do prefeito, né? De São Vicente, de outros municípios também que enfrentam o mesmo tipo de problema. Então deve ser um desafio, acredito que deve ser um desafio, porque na fala, um vídeo em especial que eu assisti... O governo gaúcho passa por isso. Também passa, o Rio Grande do Sul também passa. E aí, dizendo que o desestímulo do funcionário, né, municipal, com problemas no salário, então deve ser um desafio mesmo gerenciar a máquina com essa realidade política e econômica. Paulinho, a questão da Câmara já foi debatida várias vezes aqui. Inclusive o Mantovani Calejão, que costuma participar conosco, desafiou os vereadores de São Vicente aqui. Nós tivemos uma resposta, o Pedro Gouveia participou de um programa na conosco semana passada, respondeu ao Mantovani. Você foi presidente da Câmara, eu já disse, você tem um currículo grande, né, a serviço do município, né? Poderia responder também. O Mantovani desafiou aí a Câmara, por que a Câmara não parte para cima e tira o prefeito do cargo? Eu queria que você... E muitas perguntas vêm aqui, né, direcionadas, né, nessa linha aí. Por que a base se mantém e por que a Câmara não se insurge contra o prefeito, já que a situação da cidade é tão difícil, tão complicada? Eu queria que você fizesse uma avaliação política aí da situação, se seria o caso mesmo, se ficaria pior, enfim. Não, com certeza. Posso adicionar uma pergunta a você? Eu só queria saber, essa pergunta do Boturão, Paulinho. O problema de São Vicente começou com o Billy? Não. Eu não acredito que seja só com... Todos esses problemas de São Vicente têm começado só com o Billy. Não, os problemas de São Vicente começou quando o Martim Afonso aportou lá no Porto das Naus, né? É verdade. De lá para cá nós temos muitos problemas, as cidades vizinhas acabaram crescendo muito, nós acabamos virando uma cidade dormitório. Realmente temos muitas dificuldades, mas algumas coisas foram herdadas, mas também não dá para se tratar as coisas como pessoal, né? Tem que se tratar como institucional. Então, nós temos que fazer essa união, como eu já falei, para que a gente consiga recuperar isso. Agora está um momento muito difícil mesmo, muito difícil. Eu estou há 19 anos na Câmara Municipal, já fui presidente da Câmara, fui secretário de Saúde, tenho acho que uma experiência de rua, né? Porque eu sou comerciante também, sou empresário, e vivo dia a dia na rua e nunca passei um momento que nem esse. Mas não é momento também de se desesperar, a gente precisa olhar para a cidade precisa melhorar, precisa criar novas formas de recursos, precisamos ampliar o refis aí para que a gente consiga muita verba. Para você ver, hoje em dia 57% da população está inadimplente. Nós precisamos 57% dos impostos, dos recursos próprios. Então realmente fica muito difícil
Fica muito difícil você trabalhar com essa defasagem. Mas o que precisa fazer? Precisa fazer um trabalho forte, nós temos algumas coisas que são incumbidas junto quando se faz um acordo lá, que são caríssimas, precisa isso parcelar, precisa também fazer um parcelamento bem maior, mais anexado ao atual. A pessoa paga o parcelamento e paga o recibo e paga a cota do mês. Eu acho que isso daí vai ajudar bastante, porque São Vicente realmente precisa receber recursos novos. Temos dificuldade a nível de Estado, temos dificuldades a nível de União. Essa semana mesmo eu me propus a montar uma comissão especial de vereadores. Vou no Estado de São Paulo, através do meu deputado Godinho, convoco aqui também o deputado Caio França também, que foi eleito, para que nos ajude nesse pleito, para que a gente consiga, junto ao Secretaria de Saúde, verbas para que a gente consiga melhorar o nosso pronto-socorro, que realmente está muito defasado. Isso também depois a nível nacional. Vamos procurar lá os deputados e vamos também tentar emendas parlamentares. A gente já acaba de ver o jornal aqui, vai ter cortes difíceis em emenda, mas São Vicente não dá mais para parar, não dá mais para ficar reclamando. São Vicente precisa ter uma atuação forte agora. Sou contra a cassação do prefeito Billy, né? O pessoal fala impeachment, mas em município é cassação. Sou contra completamente, porque todos, de onde tem partido, todas as ações pleiteando impeachment do prefeito são de coordenações políticas. Ou é candidato a prefeito, ou são candidatos a vereadores. Nunca é assim de um segmento, de um pleito, onde que todos os funcionários se unem e vão juridicamente caçar algum motivo de que tem motivo para caçar o prefeito. Aí sim, a gente vai repensar e vai ver isso. Agora, a partir do momento que parte de candidatos a prefeito, que parte de uma oposição ferrenha ao prefeito, não conte com o meu voto, que eu não vou votar favorável. Eu não vou votar favorável. Eu sou candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito. Para mim seria a coisa mais cômoda do mundo eu sair atirando, porque se você andar na rua, você já vê que as coisas não estão bom. O mato está alto, não tem limpeza de boca de lobo, a creche está fechada, as escolas estão com dificuldade. Eu creio que é uma coisa que eu sou apaixonado, todo mundo sabe, que é o Hospital Municipal, que ele está fechado, tudo, não tem nada bom lá. Mas não é o momento de desunir, o momento é a gente se juntar as forças para que a gente consiga resolver isso, porque senão vai ficar cada vez pior. Você acha que daqui a um ano e 2 meses, quando tiver na posse do próximo prefeito, está disputando eu acho que mais uns 5, 6 candidatos, vai ser bom para alguém? Alguém vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai. Se já não está bom agora, daqui a 1 ano e meio vai estar pior ainda. Se a gente conseguisse paralisar a cidade agora do jeito que está, tentar recuperar alguma coisa, vai ser muito bom. Fora isso, Boturão, vai ficar muito difícil mesmo, vai ficar muito difícil, porque São Vicente, a nossa maior renda é o comércio. Infelizmente, Paulinho, a gente já debateu esse tema aqui algumas vezes, né? Você juntar as principais forças políticas da cidade hoje, eu acho que é impossível. É difícil, né? Mas eu acho que tem que ceder, as pessoas têm que ceder. Se uma delas, o Márcio França hoje, que é vice-governador do estado, tem responsabilidade nessa questão e tem, eu acho que o prefeito tem mais ainda, porque deveria ter ido ele buscar a ajuda ao governo do estado e nunca se viu, né? Essa iniciativa. Você mesmo já disse isso aqui, né? Olha, eu acho que o Márcio França foi o... Não pode prevalecer o pessoal ao institucional. Sem dúvida nenhuma, não é porque foi uma campanha assim, uma campanha conturbada, uma campanha difícil, com muitos ataques. Isso daí não pode se refletir depois na administração. A eleição acabou. Todo mundo tem que lutar pelo bem da cidade. Eu não gosto de tratar as coisas como pessoal, tem que tratar como instituição. A instituição, Prefeitura de São Vicente, está com muita dificuldade, está precisando de recurso do Estado. Então, qual que é o caminho? Vamos se juntar e vamos pedir recurso lá. Vamos para a União também solicitar recurso a nível de ministérios, a nível de ministérios das cidades também, para que a gente consiga recuperar a cidade. Não adianta a gente só ficar reclamando, só batendo. Eu sou comerciante, sou diretor de Associação Comercial do CDL. Uma das dificuldades que nós estamos tendo, Boturão, a imprensa... No âmbito do jornal, a imprensa fala a realidade, né? Ela não fala mentira. A cidade não está nada bem. Aí a oposição vai na imprensa e fala mal da cidade. Começa a criticar a cidade, falando todas as dificuldades que a cidade está passando. O que acontece? As pessoas acabam se afastando. As pessoas não vão para São Vicente e não compram no nosso comércio. Isso daí acaba prejudicando muito. Os comerciantes estão sentindo muito isso, está todo mundo chateado com isso. A gente precisa rever isso. Vamos ver se a gente levanta um pouquinho da autoestima, né, das pessoas, para que a gente consiga recuperar aquela cidade, porque o momento
Eu não vi um momento igual em São Vicente, está muito complicado. É verdade, está muito complicado e São Vicente ruim significa problemas para Santos, não é? Guarujá ruim, problemas para Santos. Que Santos acaba sendo a cidade polo na área da saúde, então nem se fala, né? Você tem Santa Casa, HGA, todos os outros hospitais particulares que acabam recebendo a demanda que vem de São Vicente, de Guarujá, de todo o litoral, enfim, e fica uma situação muito difícil. Então acho que metropolitanamente o ideal é que São Vicente, Guarujá e todas as cidades tivessem uma situação mais equilibrada. Tem participações para a gente fechar esse bloco aqui, Dani? Tem sim, um comentário do Sérgio do Boqueirão. Pois não. É um absurdo a situação da perícia criminal do estado de São Paulo. São mais de 650 cargos vagos e o governador não nomeia os aprovados, apesar de ter um parecer da Secretaria da Fazenda que demonstra que o impacto da contratação desses profissionais seria de apenas 0,01% do orçamento. A perícia demora horas, os peritos da ativa trabalham mais de 70 horas semanais e, pior, sem receber por esse aumento de carga horária. Polícia Civil e Científica passam caos com falta de pessoal. Doutor Eduardo Elias, é por isso? Por aí mesmo? Essa pergunta já é a própria resposta, é a exposição de uma situação caótica e caberia a nós, em especial talvez a minha atuação como advogado e da doutora Marta como delegada, os reflexos que isso tem na apuração de fatos, né, na longevidade de um processo, né, na precisão dos laudos, porque eu não quero admitir, nem posso admitir, que um período trabalhando nessa carga exaustiva possa ter uma produção perto do suficiente. Então, a própria pergunta é a notícia, né, que é alarmante e que não se justifica, né? Ainda mais quando as manifestações do governador Alckmin a respeito da Secretaria da Segurança Pública, a luta para baixar a criminalidade, que não é restrita à polícia, mas ela fica com o Ministério Público, com o próprio governo e com essas instituições correlatas que trabalham junto aos processos. É realmente uma colocação preocupante. Eu, particularmente, confesso que eu não sabia dessa situação. Vamos aproveitar e fazer o nosso segundo intervalo. Voltamos na sequência daqui a pouquinho com o painel regional, em instantes. Muito bem, voltamos terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional. Eduardo Elias conosco, o vereador Paulinho Alfaiate, a nossa Marta Virgínia, a Daniela atenta aí agora com participações aí do nosso telespectador, né, Dani? Pois não. Isso mesmo, a pergunta agora do Manelão do Bitaru. Paulinho, hoje nós temos uma Câmara em São Vicente onde 12 vereadores atuam incansavelmente em favor do nosso alcaide e virando as costas para a população. Vocês ainda têm coragem de vir pedir votos a esta população? O pessoal está, como eu disse a você, Paulinho, o pessoal liga direto aqui cobrando essa postura. Ele participa também de todo evento, caramba, eu respeito muito a opinião dele, só não concordo, logicamente, eu não concordo. Eu acho que se fosse os 12 contra, então como é que seria? Se fosse os 12 contra, se tem 12 tentando ajudar, tentando arrumar, imagine se esses 12 estivessem contra, do que ia ser da cidade? Eu mesmo tive numa reunião lá junto com o pessoal da Codesab, lá no Tribunal Regional do Trabalho, para que a gente tentasse fazer o acordo para que o pessoal voltasse a trabalhar na rua, e acabou dando certo. Agora nós estamos atrás de recursos a nível de Estado e a nível de União. O que adianta eu subir lá e ficar batendo, Manelão, ficar reclamando, ficar xingando? O que vai acontecer? Eu não acabei de falar agora que isso aí também está prejudicando o nosso comércio da cidade também, que é uma grande fonte de renda. É muito fácil você criticar, muito fácil, mas tem que trabalhar, tem que procurar solução, porque o momento é dificílimo. Daniela, pois não. Pergunta do Gilberto do Parque São Vicente. Paulinho, como você enxerga essa briga política entre o governo do estado e a Prefeitura de São Vicente? Como eu já manifestei aqui, eu acho que teve uma campanha muito difícil, uma campanha muito complicada, de muitos ataques, muitas acusações. Isso acabou refletindo no jeito de administrar. Eu, no lugar do prefeito, logicamente, assim que acabou a eleição, trataria as coisas como instituição e iria onde tivesse que ir para buscar recursos. Eu acho que ele tem que procurar o Estado, que é onde tem recursos que acabam ajudando bastante a cidade, principalmente na área da saúde. Estamos chegando à Operação Verão aí, precisamos estocar todos os equipamentos de saúde, para que a gente consiga atender essa população que vem de fora da cidade. Então, deve ter algumas ações que devem ter deixado a vaidade de lado e procurar. E também, a recíproca também é a mesma, né? Eu acho que o Márcio França gosta muito da cidade, eu acho que o Caio também é um
teve uma boa votação dentro da cidade, é um menino de lá, é um moleque muito bom, realmente foi um ótimo vereador. Eu acho que pode ajudar bastante nisso também. O que está faltando é essa união de forças, esquecer um pouquinho as vaidades e que a gente consiga melhorar São Vicente. Operação Verão, que o Paulinho citou há pouco, Marta, agora vem o reforço de policiais, né? PM, policiamento civil também, policiais civis, mas também passou o carnaval, eles vão embora de novo, né? É sempre assim, né? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem... Seria interessante que viessem e não voltassem, né? Mas como a pergunta que o outro rapaz fez anteriormente, realmente as instituições têm um déficit de funcionários, então não são só os peritos que foram aprovados e não foram chamados. Hoje, numa escala aproximada, 2.400 pessoas foram aprovadas em concurso para delegado, investigador, escrivão, e que por questão orçamentária o governo não pôde chamá-los ainda. Então a expectativa é que no início do ano que vem essas pessoas venham compor os quadros da Secretaria de Segurança Pública. E é real, esse reforço vem, mas findada a época de temporada, que os turistas também retornam para as suas cidades, o efetivo também retorna, né? Então, seria interessante que ficasse para sempre, mas inviável tecnicamente. É uma das grandes discussões aqui das cidades da região, né, Elias? Por conta do índice de criminalidade, os problemas que a gente vem tendo aqui, né? Isso se tornou um problema conceitualmente do país inteiro, né? Impressionante como o crime avançou, como a complexidade do avanço dos crimes avançou, como a estabilização deles avançou e como os governos estaduais, respectivamente, engessam todas as estruturas, as carências da Secretaria de Segurança, né? Quando a gente ouve notícias como aquela do ouvinte que falou sobre os peritos, quando a gente ouve a doutora Marta falar de quantos candidatos a escrivão de polícia foram aprovados e ficam aguardando o chamamento, investigadores, há essa precocidade, essa mudança na lei da aposentadoria que precipitou pessoas que talvez ficassem mais 5 anos na polícia e reduziram e foram embora. Quer dizer... Como é que diz aquela música do Chico? Chama o ladrão, se gritar, pega ladrão, não. Fecha o país, porque não vou dar tapa na mesa, não vou gritar que quebrou, mas que, eu repito, está muito esquisita a situação do país, está muito esquisita. E o que mais assim me preocupa é a nossa falta de resignação, a nossa falta de indignação. Ou a nossa forma de demonstrar indignação ficou assim muito caricata, né? Eu acho que nós precisamos nos repensar como cidadãos, acho que nós temos que repensar de uma maneira assim construtiva. Eu estou conhecendo o Paulinho que me desmita, estou conhecendo o Paulinho hoje pela primeira vez. Você sempre me marcou assim, eu confesso e não se sinta ofendido por isso. Alfaiate, eu achei interessante, Paulinho Alfaiate, mas pouquíssimas vezes eu vi uma manifestação de um político, de um vereador há 19 anos, um candidato a prefeito, tomar assim, uma manifestação tão clara e tão coletiva, tão corporativa para a cidade, dizer assim, não, eu não voto contra o impeachment do Alcaide, não, eu acho que a gente tem que somar, imagine se nós 12 tivéssemos contra. Eu acho que nós precisamos de pessoas mais assim, pensarmos de maneira corporativa, pensarmos de maneira assim, mais coletiva, mas sem perder a noção, a relevância da demonstração da nossa indignação. Eu acho que nós temos que nos repensar como mobilização para hostilizar mais esse status quo de corrupção endêmica que se instalou no país. Isso que o Eduardo Elias coloca não passa um pouco pela educação tão frágil, tão ruim que a gente tem nesse país, ô Marta? Você que é uma especialista no tema agora? Sim. Eu acredito bem que ela é a mola propulsora, como ela foi em outros países, para fazer com que a sociedade mude, evolua e cresça. Então, é bem complexo, né? Ainda mais, eu estou em duas esferas, tanto a educação quanto a policial, onde nós encontramos a parte boa e a parte ruim da sociedade, e tenho certeza que o reflexo de uma má educação acaba atingindo em bastante parte o aspecto policial. Então,
é fato, precisa sim. O cidadão precisa também perceber que ele tem responsabilidade, né? A Constituição, eu falo isso com alguma frequência, fala que é dever do Estado a segurança pública, mas também é responsabilidade de todos. E o brasileiro, ele tem por hábito cobrar o órgão público, cobrar quem o representa nos governos, mas esquece da sua participação também como agente responsável. Então, assumir essa responsabilidade, eu acho que faz toda a diferença. E se eu sou ainda um jovem, um adolescente, eu sou ainda um estudante, então eu vou assumir o meu papel de estudante e fazer da forma correta para eu lá na frente, quando estiver num papel de protagonista na sociedade, eu consiga mudar algo. Então, o que a gente percebe às vezes, e aí o problema vai mais além, então família, cultura, mídia, a falta às vezes de algumas bases. E não estou falando nada de retrocesso, não, de base real mesmo, de consciência, de cidadania, da responsabilidade com o público, com o outro, com a sociedade. Então, isso eu acredito muito e defendo que deve ser discutido na escola, mas também em casa. Então, eu acho que é algo muito complexo para a gente conseguir, numa resposta, resumir. Mas, com certeza, um influencia o outro. Eu posso dar um pitaco? Opa! A gente analisa assim, qual é a nossa maior potência, que tem maiores projeções na América do Sul? Chile. O que ela investiu? Educação. No que investiu a Alemanha? Zero. Zero. O que investiu a Alemanha pós-guerra? Educação. O que investiu Coreia pós-guerra? Educação. O que investiu Japão, Itália pós-guerra? Educação. Aí quando a gente vê no Brasil que a maior mobilização, quando do movimento 64 partiu dos estudantes, e a gente vê uma UNE totalmente acabrestada, e a única manifestação a que se prestou com a educação no nível esse lixo de nível que nós estamos, foi contra o impeachment da Dilma, porque a UNE se tornou, na verdade, um aparelho ideológico, né? Que não faz absolutamente nada para a educação. É uma instituição falida, cínica, incompetente, vendida, não é? Então isso aqui, quem conheceu a UNE em 64, 66, 70, Edgar, sabe, quais são os maiores líderes políticos passaram pela UNE? Pode ver isso aí, os grandes líderes ainda políticos aqui do Brasil passaram pela UNE. Era uma UNE que pensava como país, como nação. Isso que nós temos, isso é reflexo da educação. O que a UNE fez para os estudantes lá que estão se mobilizando em São Paulo? Nada. Nem o movimento secundarista, nada. Não fizeram absolutamente nada. Então fica o quê? É um órgão historicamente importante para o Brasil, vendido. Mas eu acredito que o estudante não pode ficar refém, então, se a UNE age ou não age. Então, além do analfabetismo, nós temos uma outra realidade no Brasil, que é o analfabetismo funcional. Aquele que estudou, mas termina o curso e não consegue administrar o conteúdo que, em tese, deveria ter aprendido. E aí isso também me preocupa. Então, é aí que eu acredito que o cidadão brasileiro, jovem ou até com mais idade, mas assuma a responsabilidade pelo seu aprendizado para fazer diferença na sociedade em que vive. Porque se eu ficar esperando a UNE, o governo federal, municipal, estadual, o Brasil vai continuar igual e às vezes até pode piorar. Então que cada cidadão assuma a sua responsabilidade. Só para fechar, mais alguma perguntinha, Dani? Tem sim, uma pergunta do Custódio. Elias, se o advogado que defende a Lava Jato também foi preso, isso não fere sua imunidade? Pois ele está em trânsito para fazer defesas de quem o contratou. Isso não fere a Constituição? Na verdade, todas essas prisões estão sendo muito questionadas, tanto a do Delcídio, porque era um senador na plenitude do seu mandato, e a Constituição fala da possibilidade, desde que seja em flagrante, e aí criou-se o artifício de que o crime por ele cometido era um crime permanente, ou seja, vai acontecendo a cada momento, então a cada momento que se breque isso, é uma situação de flagrância, né? Agora, com relação ao advogado, eu sou uma das pessoas que me preocupo muito com isso, né? Mas o que acusam a ele não é pelo que ele fez como advogado, e sim como ele fez numa adesão a uma ideia objetivamente criminosa, né? Então eu não creio que tenha sido preso o advogado, acho que tenha sido preso o cidadão que tentou agregar uma outra coisa que não era o exercício da advocacia. Muito bem, com isso a gente vai fechando aqui o nosso painel regional nesta edição, agradecendo muito o Eduardo Elias, o Paulinho Alfaiate, vereador do Solidariedade de São Vicente, a Marta, mais uma vez com a gente, e a Dani, que está com a gente diariamente. De segunda a sexta, painel regional 1h30 da tarde, ao vivo, reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.